Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje foi assim, um domingo de chuva, então já tava ali cozinhando uma mandioca que foi parte da janta, né? E parte café da tarde pra gente aqui em casa, num dia que tava um pouquinho frio e bastante chuvoso. Então foi um dia também que a gente não saiu como a gente costuma fazer no domingo. Passei o dia inteiro só brincando com a minha filha e meu marido, né? E chegou um momento do dia assim que eu falei, vou aproveitar esse dia aí quieto, esse dia mais relaxante, assim, de chuva, que a gente tem que ficar em casa de qualquer forma. E vou fazer algo que eu queria fazer há muito tempo, que era tirar nossos livros da caixa, né? Que desde que a gente se mudou, eles ainda estavam nessas condições e estavam me incomodando pra caramba e eu nunca fazia isso. Porque a gente tá sem lugar pra colocar nossos livros e algumas coisas que a gente deixava exposto, né? Ficava exposto na prateleira e na outra sala que a gente tinha no último apartamento. Então, nossa sala tá meio improvisada ainda. Então, eu nem coloquei nossas coisas, muito menos nossos livros, né? Mas eu quis tirar ali alguma coisinha e colocar pra poder, né, eu me sentir melhor, assim, como dono de casa, não ficar mais vendo essa caixa que era a última que a gente tinha da mudança ainda. E essa prateleira a gente já tinha, né? Ficava na vertical, na posição correta, na outra sala. Mas a gente colocou ela assim na horizontal porque nossa filha tava tentando escalar a prateleira, né? E pra segurança dela, a gente achou melhor colocar assim na horizontal pra não acabar caindo em cima dela. E eu sei que talvez alguém falaria, era só prender na parede e deixar na vertical de qualquer forma, né? Mas a gente não quis porque não valia a pena, sendo que é algo provisório. E também porque eu achei que assim, na horizontal, ficaria muito melhor para colocar as coisas dela, que é onde a gente deixa só o que é dela ali embaixo, né, nos nichos, os livrinhos e os brinquedos dela, que nem é tanta coisa assim, né, ela tem poucas coisas, mas o que ela tem é aquilo que ela realmente gosta, é aquilo que a gente vê que deixa nossa filha feliz e que ela usa, né, tudo que ela tem ali, ela usa. Há um certo tempo aí, eu fiz um destralhezinho nos brinquedinhos dela, nas coisinhas dela, mas eu não me desfiz de nada, porque eu deixei tudo guardado para quando a gente tiver o segundo filho, é claro, né? Vamos guardar aí bastante coisa, na verdade a gente tem bastante coisa dela guardada para segundo filho. Então eu tirei e fez uma diferença assim enorme para ela e para nós, né? Porque eu percebi que ela brinca muito mais e ela explora muito mais ali o espaço dela e usa realmente tudo que tá ali depois que eu fiz esse destralhe. E eu tava me sentindo um pouquinho frustrada como mãe porque eu queria comprar brinquedos novos pra ela, livros novos pra ela, e no momento não era a nossa prioridade em termos financeiros, né, em termos de orçamento aqui em casa, e eu tava me frustrando muito com isso, principalmente quando a gente começa a se comparar, né, que tá aí uma coisa terrível quando a gente começa a se comparar, porque cada mãe e cada família tem a sua realidade, então comparar é uma das piores coisas que a gente pode fazer, mas enfim. Só de ter feito esse destralhe já fez muita diferença, porque foi como se eu tivesse feito uma compra para ela, né? Porque ficou tudo melhor, mais visível, mais acessível, tirou aquelas coisas que já não eram mais para a idade dela, né? Já não fazia mais sentido, ela não se importava mais, e agora ficou realmente ali só o que ela precisa e só o que ela gosta, e ainda deu para dar aquele fôlego, né? Aquela respirada até a gente poder ir lá e realmente comprar coisas assim de brinquedos e novos livrinhos também para ela, porque assim, ela quer ler o mesmo livrinho várias e várias e várias vezes no dia, né? Mas a gente tem que ler, né? Incentivar ali e brincar com ela. Então eu gostaria que tivesse umas coisinhas novas, mas acabou sendo bom, né? Que agora ela usa muito mais. E outra coisa que eu fiz também foi movimentar os móveis ali da sala, que nessa parede onde tá a prateleira ficava o sofá. E essa prateleira ficava na parede que agora está o sofá, né? E o tatame dela ficava ali na frente e tal, só que não tava fluindo bem as coisas, porque ficava muito próximo da porta, a gente ficava pisando em cima do tatame dela para conseguir sair, para conseguir ir pra sacada, para passar na sala. Então não tava legal. Fazer essa pequena mudança já fez uma enorme diferença na nossa casa, porque o cantinho dela ficou bem reservado, agora a gente não precisa mais ficar passando por cima do tatame dela para conseguir sair, entrar na casa, né, e se movimentar, então ficou bem reservado, bem no cantinho ali, e a gente ainda ganhou mais espaço em casa. E é uma coisa muito boa, assim, uma dica, né, de dona de casa,
Às vezes, se a gente ainda não pode comprar um móvel, ainda não pode fazer uma decoração ou uma mudança que a gente quer tanto e precisa tanto fazer na casa, talvez ir ali e dar um jeitinho, movendo as coisas, mudando alguma coisa de lugar, já faz muita diferença. Ou talvez tirando coisas também que a gente não precisa mais, que já não faz mais a nossa família feliz, né? Já não serve mais a nossa família. Então a gente tira ali, que aquilo já dá um refresco na casa, já deixa melhor nesse tempo que a gente tem que esperar até poder comprar alguma coisa ou mudar alguma coisa de forma definitiva. Para combinar com esse domingo de chuva, meio friozinho, né? A gente fez ali a nossa sopa de mandioca com linguiça. Depois só coloquei ali um cheirinho verde mesmo por cima para poder finalizar, que a gente não perde a oportunidade de fazer sopa quando o dia pede uma sopa aqui em casa, né? Mas como era uma sopa assim cremosa e sem pedaços de carboidrato, né? Eu já falei isso aqui no canal, sem macarrão, sem batata ou pedaço da própria mandioca em si, a gente vai fazer o quê? Vai colocar um pãozinho para acompanhar, né? E é ainda aquele pão de fermentação natural, feito em casa, que eu mostrei aqui no canal, né? Deu 2 pães bem grandes, que acabou virando 4 pedaços, então rendeu aí para 4 sopas, né? Eu coloquei no freezer aquilo que a gente não usou, e aí eu tinha esse pedaço ainda para usar nesse dia, e ainda tem o último no meu freezer para quando a gente fizer uma outra sopa que também precise e caia bem com um pãozinho de sopa. Algo que faz parte da nossa rotina de pai e mãe aqui em casa é organizar o cantinho da nossa... Organizar não, né? Arrumar o cantinho da nossa filha todas as noites. Claro que existem dias e dias em que acaba tendo alguma coisa que atrapalha a rotina, mas assim, na maioria dos dias, quase todos, a gente consegue sim ali arrumar o cantinho dela. A gente faz isso porque melhora muitas coisas para o dia seguinte, então já começa ali com as coisas no lugar. E é bom para ela também, né? Que ela já acorda e vai direto para lá. Então eu não quero que ela chegue ali e encontre tudo uma bagunça, até porque eu acredito que se ela encontrasse tudo revirado, ela não ia se interessar para brincar, né? Talvez passaria direto ou daria meia volta. Mas quando ela encontra tudo arrumadinho, passa aquela impressão de que é tudo novo, né? Nossa, tá tudo ali limpinho, arrumadinho, me esperando, né? Pronto para eu brincar. Então acaba que ela se diverte muito mais, né? Se interessa muito mais e quer estar ali por estar tudo preparado para ela, né? Pronto para ela, esperando por ela arrumadinho no lugar e limpinho. E com isso, a gente também não precisa estar sempre comprando brinquedos novos, né? Livrinhos novos o tempo inteiro, porque a criança brinca com as coisas que tem, porque sabe o que tem, né? E tem realmente aquilo que gosta e precisa. Então, se a gente deixar a bagunça ficar ali toda a vida, nem lembra mais o que tem, nem sabe mais o que tem, né? E acaba achando que precisa estar sempre comprando e comprando novas coisas para entreter a criança, né? Ou para que a criança brinque. Uma coisa que a gente tenta fazer quando se trata de brinquedos, eu vou dar o exemplo ali dos bichinhos de pelúcia, é dar pra nossa filha aquilo que a gente vê que ela tem interesse e que ela, sei lá, mostra que gosta mais, sabe?
e não sair simplesmente comprando qualquer coisa para ela simplesmente ter as coisas, né? Ela tem 4 bichinhos de pelúcias. Os 2 leõezinhos que ela tem são muito especiais, tem todo um significado, o leão aqui na nossa casa, na nossa família. A girafa é porque ela ficava querendo virar de bruço na cadeirinha de descanso para ficar olhando para a girafa que tinha estampada lá. E o cachorro, que é o mais recente, assim, né? Faz poucos dias que meu marido comprou pra ela, porque ela tá louca por cachorro, ela não pode ver um cachorro que fica muito feliz. Então a gente viu, ela gosta de cachorro, se interessa por cachorro, então vamos dar um cachorrinho de pelúcia pra ela. Que é algo interessante também da gente fazer, né? Respeitar ali o que a criança gosta, que às vezes a gente tenta realizar nossos sonhos da infância, nossos sonhos frustrados da infância nos filhos da gente, e às vezes a criança nem quer aquilo, nem precisa daquilo, depois nem brinca, e a gente acaba lá gastando um dinheiro que nem precisava com um determinado brinquedo ou coisa para criança, né? E falando um pouquinho sobre maternidade, eu sei que tem muita mãe aí assistindo que provavelmente já se sentiu como eu acredito que eu não tô sozinha nisso, que é quando a gente se sente muito frustrada ou muito sobrecarregada ou muito estressada ou acha que não vai dar conta ou muito cansada e tudo que vem de combo assim, né, de brinde quando a gente se torna mãe. Mas algo que eu tenho feito que me ajuda muito é orar, tá? Não vamos subestimar o poder da oração, tanto de orar pelo nosso filho, que é algo extremamente poderoso e que tem resultado sim, né? É uma arma aí que Deus colocou na mão da mãe, é oração, né? Não só uma arma, mas uma ferramenta também que a gente tem para poder abençoar a vida dos nossos filhos e tudo mais. Mas eu tenho falado o seguinte com Deus, pedido a Ele para dar a mim e ao meu marido vigor, saúde, energia, disposição, ânimo, paciência, amor, né, e sabedoria para conseguir cuidar e educar a nossa filha da maneira que Ele quer que a gente cuide, eduque e crie, né? Que nós como pais devemos ser facilitadores da vontade de Deus na vida dos nossos filhos. Só que sozinho a gente não consegue nada, né? Sozinho a gente não é nada, a gente não sabe de nada. Então vamos apelar para Cristo, que é aquele que pode e quer nos ajudar, né? Tem tudo ali à nossa disposição se a gente pedir para Ele. Sempre lembro de pedir a Deus para abençoar a minha maternidade e a paternidade do meu marido, que não é menos importante do que o meu papel, né? Muito pelo contrário, é importante demais o papel dele de pai na vida da minha filha. Também peço para que nenhum dos nossos traumas ou memórias ruins da infância ou hábitos ruins que aconteciam dentro da nossa casa, na nossa infância, ou coisas até da nossa família que veio acontecendo até hoje, né? Eu peço a Deus que nada disso passe para a criação da nossa filha, que a gente não deixe nada disso passar para nossa filha, né? Que tudo que não foi do agrado de Deus, que não convém com um comportamento cristão que aconteceu até nós, que pare em nós, acabe em nós, né? Esse ciclo se quebre em nós e a partir da nossa filha e dos outros que virão, que seja tudo novo. Que Deus nos ajude para que seja tudo novo e que nossas memórias, nossos traumas do passado não interfiram na criação da nossa filha. Quando eu decidi fazer o enxoval minimalista para minha filha e principalmente quando eu decidi que iria usar as fraldas ecológicas, eu recebi muitas críticas, né? Inclusive teve gente falando sobre retrocesso comigo, sendo que agora é tudo mais moderno e eu perdendo meu tempo lavando fralda e tudo mais. Mas eu não acho e não sinto que eu perdi meu tempo com nenhuma dessas escolhas, também muito menos lavando as fraldas, porque talvez para que eu conseguisse comprar as fraldas e ter feito um enxoval que não fosse minimalista, mas que fosse comprando tudo aquilo que a gente acha e vê as pessoas dizerem que o bebê precisa, eu teria que abrir mão do que eu realmente acho que é importante, que é poder oferecer tempo para minha filha, né? Um dos momentos que ela fica mais feliz é quando eu sento no chão com ela pra gente comer juntas, né? É quando ela melhor se alimenta também. Ela come muito mais e muito melhor quando eu sento com ela no chão com um bolzinho de comida e a gente come ali, faz bagunça ali, do que quando eu coloco ela na cadeirinha para comer, né?
E outra coisa que ela ama também, que faz ela muito feliz, é quando simplesmente sento ali perto dela no tatame para ela brincar. Nossa, para ela, assim, é algo sensacional. Às vezes nem precisa de brincar junto com ela. Só tá ali para ela já é o suficiente e ela já fica muito feliz, né? E talvez eu tivesse que abrir mão de momentos como esse para que eu conseguisse dar para ela aquilo que fazem eu pensar que ela precisa, quando na verdade nem tem tanto valor assim. Esses tabuleiros de madeira são, assim, maravilhosos, principalmente porque são de madeira, né? Então é um produto de qualidade melhor do que brinquedo de plástico. E minha filha ama brincar com esses tabuleiros. E é bom que é um brinquedo 2 em 1, né? E brinquedos que servem para mais de uma coisa, é legal que diminui a quantidade de brinquedos que a gente precisa comprar. Porque cada um deles a gente aprende o que tá ali, né? No caso, ensina pra criança o que tá ali e as cores, né? E dá pra ensinar as cores e as letras, os números e as cores, né? As formas geométricas e as cores. E esses são os livrinhos favoritos da nossa filha, que estão em péssimas condições porque ela, né, faz o que quer com eles. E todos os livrinhos dela praticamente. Tem um ou outro que a gente comprou novo, sim, tá? Mas a maioria a gente comprou usado num sebo que tem aqui na nossa cidade. Então, assim, não precisa nem gastar muito dinheiro para que a criança tenha livros, para que a criança tenha coisas legais para brincar, né? Quando a gente comprou, inclusive, eles estavam novinhos. E foi bem baratinho, né? Porque a gente comprou num sebo. E a gente descobriu recentemente que a gente poderia ter comprado a maioria desse jeito, que é esse livrinho acolchoado, porque não machuca o neném. E ela pode morder, que é o que ela quer fazer com as coisas, né? E não tira pedaço. Mas aí a gente vai aprendendo, né? Um dia de cada vez aí a descobrir o que é melhor pra ela. Esses pequenininhos também eram novinhos quando a gente comprou pra ela, mesmo que foi usado, né? Novos livros velhos, como eu gosto de dizer. Ela não se importava nem um pouco com eles, mas agora ela tá amando justamente porque eles são pequenininhos, né? Então é o tamanho perfeito para ela e ela gosta muito, né? E é coisa bem simples assim que ela se interessa, né? Com imagens do dia a dia e adequado para a idade dela, que é o que é importante, né? Que a gente ofereça aquilo que faz parte da faixa etária da nossa criança. Logo no inicinho, quando minha filha nasceu, eu recebi a dica de uma mãe de sempre dar uma lida no marco do desenvolvimento do neném, né? No começo é por semana e depois por mês. Isso é muito legal porque além da gente ver o que deveria acontecer no desenvolvimento do nosso filho em determinado mês, pelo menos onde eu leio, que eu gosto de ler no What to Expect, eles também dão dicas de coisas que estimulam determinado desenvolvimento da criança naquela fase que ela tá, né? Tanto de brinquedos quanto de tipo de livros e coisas em geral, assim, pra criança. E eu acho isso muito legal. Quando a gente estava se preparando para a chegada da nossa filha, eu lembro que uma colega de trabalho do meu marido perguntou para ele, mas qual é o tema do quarto da sua filha? E daí ele nem sabia que existia tema de quarto de bebê, porque a gente não fez um tema de quarto para nossa filha, porque eu não achava que isso era importante em termos financeiros e dentro do orçamento que a gente tinha, até porque quando o bebê nasce, o bebê nem sabe que tema que tem no quarto dele, né? Minha filha, quando nasceu, tudo que ela queria era ficar no meu colo, tudo que ela queria era mamar, tudo que ela queria era atenção, era tempo, né? Era cuidado, não era que tema que tinha no quarto dela, né? Como se isso fosse algo essencial para a chegada da criança. E é claro que não tem problema nenhum se a gente quer e pode fazer tema de quarto ou encher a criança de coisas, né? Mas é só no sentido de que não é algo que a gente precisa, sei lá, se matar para conseguir dar, achando que seria o fim do mundo se nosso filho não tivesse, né? Mas caso a gente queira e possa fazer todas essas coisas, claro que não tem problema nenhum, cada um faz o que quer pro seu filho.
eu não comprei aquele kit de introdução alimentar, tá? Que vem prato, talher, copinho, bolzinho, babador. Eu comprei um babador de silicone no começo da introdução alimentar, mas ela odiou ficar com aquilo no pescoço, então nunca mais coloquei. E ela usa prato que a gente tem em casa, colher que a gente tem em casa. De qualquer forma, eu tô do lado dela na hora que ela tá comendo, então não fica perigoso, né? Eu tô sempre de olho nela. E o importante é que ela tá se alimentando. O importante é que ela tem uma alimentação saudável, né? Que ela tá sendo nutrida do que ela precisa e não se ela tem ou não determinado kit de introdução alimentar que não é necessário para que o nosso filho aprenda a comer, né? Quando ela tiver mais independência para comer sozinha, aí eu penso assim em comprar um prato específico até para que não tenha perigo dela quebrar, né? E talvez ela até já possa escolher sozinha aquilo que ela gosta, a cor que ela gosta, assim, de prato e utensílio para comer também. Esses são meus presentes de Dia das Mães. No ano passado eu falei pro meu marido que eu queria ganhar de Dia das Mães nesse ano, né? E aqui estão meus livros de Dia das Mães. O primeiro é esse azulzinho, né? O Let Them Be Kids, que seria Deixe Eles Serem Crianças. Eu escolhi esses dois livros, eles são da mesma autora, né? Jessica Smart. Eu ainda não conhecia. Eu vi, assim, quando estava procurando por ideias de livros novos para ler, e eu queria muito algum livro de maternidade, porque no ano passado eu mostrei para vocês um voltado para casamento, né? Que foi R$10, porque a gente comprou usado, que, nossa, enriqueceu muito minha vida como esposa, como mulher, né? Então eu queria algo assim também na maternidade. Não pretendo ter uma prateleira de livros de maternidade, porque eu acho que quanto mais coisas, quanto mais dicas, mais a gente se atrapalha, porque não consegue colocar tudo em prática, né? Além do que a Bíblia é o manual pra gente fazer tudo que precisa na nossa vida. Mas enfim, o primeiro ali, Let Them Be Kids, né? Aventura, tédio, inocência e outros dons que as crianças precisam. E ele aborda aí essas coisas básicas e simples do dia a dia e a importância da infância, né, para a criança. Aí fala ali bullying, rede social, ansiedade, depressão, né, videogames e alguns esportes o que está acontecendo com simplesmente ser uma criança. E ali tem alguns pontos que ela aborda no livro sobre falar um pouquinho sobre o tédio, sobre aventuras, né? A gente proteger a pureza da nossa criança, agir com graça e sabedoria em momentos de desobediência. Então, coisas que eu realmente estava interessada em aprender, que não é porque eu sou mãe que eu sei de tudo, não é porque eu sou mãe que eu tô sempre certa, muito pelo contrário, né? Eu devo sempre estar aprendendo aí para tentar ser a mãe que Deus quer que eu seja para minha filha. E o segundo é Memory Making Mom, ou A Mãe que Cria Memórias, que é um livro voltado para a tradição familiar, né? A gente se importar com os feriados, a gente se importar com os aniversários, a gente realmente criar tradições dentro de casa, né? Criar costumes dentro de casa, com a família, com as crianças, e o quanto que isso enriquece nosso relacionamento, o quanto que isso fortalece aí o nosso relacionamento com os nossos filhos. E ainda vem algumas receitinhas e algumas ideias do que fazer nesses momentos, né? E do que fazer para poder criar essas memórias, que vão ser memórias não só para os nossos filhos, mas também para nós, né? É uma das memórias mais gostosas e duradouras para a gente ter aí com nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa família. Na parte de trás diz que nunca é tarde demais para se tornar uma mãe que cria memórias, cria tradições que trazem alegria e propósito para nossa família, né? E não importa onde a gente tá ou qual a situação da nossa família, a gente pode começar hoje a criar mais aventuras, a celebrar mais e a ter mais significado naquilo que a gente faz dentro da casa, criando memórias com a nossa família.
Foi isso pro vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo e um feliz Dia das Mães aí pra todo mundo que assistir antes do Dia das Mães. Tchau!